Olá, uma boa noite a todos. Uma noite fria em Curitiba, mas não menos importante, porque hoje é dia do webinar, hoje é dia de falar de assunto bacana aqui no nosso espaço aqui do webinar da Titã. Hoje temos muitos inscritos, porque já temos um ganhador do nosso kit, né? Já fizemos aqui o sorteio. Boa noite, Felipe. E no final eu vou falar quem é o ganhador. E mais, se ele tiver presente, vai ganhar mais um mimo ainda da Titã. Olha que bacana, hein? Então vamos ver aí se o nosso ganhador ou ganhadora, porque temos muitas mulheres também, isso é muito legal. Boa noite, Cláudio. Aí o pessoal entrando, vamos dar aqueles 5 minutinhos, né, para o pessoal entrar. E aí a gente inicia o nosso webinar, mas vamos fazer aí essa revelação no final. Hoje um tema super bacana, vendo muito de encontro, né, com o que a gente mostrou, né, teve a oportunidade de mostrar no Enix, na feira sobre a construção a seco e os produtos Titã voltado para a construção a seco, né? Então, a gente vai estar aí falando um pouquinho sobre essas soluções, um pouco sobre a construção a seco. Eu vou fazer algo diferente hoje, vou dar uma conceituada, porque tem muitos instaladores que nos seguem, que sempre participam aqui dos nossos webinars, mas também tem bastante gente que vem através da Leroy, da Albramax, o pessoal lá que sempre está nos prestigiando. Então, a gente vai conceituar um pouquinho, até para a gente entender o que é, né, esse sistema tão legal, tão bacana, que está sendo tão difundido, né, nos últimos anos, teve um crescimento bem exponencial aí, né, se a gente falar em os últimos 10, 15 anos aí, realmente cresceu muito. Hoje a gente fala muito mais desse sistema construtivo do que a gente falava antigamente, e as empresas estão muito voltadas, porque o crescimento está aí, né? Então, hoje vai ser uma oportunidade bem legal aí de conversar com vocês. Bom, Curitiba tá frio, 17 graus, né? Curitiba sendo Curitiba, afinal de contas, estamos quase aí no inverno, né? Estamos aí nesse outonozinho gelado. E me contem aí de onde vocês estão, se tá frio, se tá calor. Né? O Cláudio aí já deu boa noite, o Felipe também. Então, coloquem aí no chat, vão falando um pouquinho aí de onde vocês estão, enquanto a gente dá esses mais 2 minutinhos aqui, para o pessoal começar a entrar e a gente iniciar o nosso webinar dessa noite. Para quem não me conhece, para quem é a primeira vez que está aqui, meu nome é Luciana Ferreira, sou especialista em produtos da Titã e trabalho aí essa parte do digital na Titã. Então, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre tudo que a gente mostrou aí no Enix, sobre as nossas soluções, enfim. Vai ser bem legal aí, essa nossa noite. O Felipe está falando de Foz do Iguaçu, 27 graus, Felipe, em Foz, que delícia, que maravilha, estamos tão perto e tão longe, né, e essa diferença aí térmica entre Foz e Curitiba. Aqui só está 10 graus a menos, mas está tudo certo, né, poderia ser pior, poderia ser pior. É isso aí, o pessoal nas obras suando e aqui a gente tomando um cafezinho. Olha lá, ó. O Roberto, da onde? Deixa eu ver aqui. Navegantes, 22 graus, Santa Catarina tá tranquilo. O Paulo, boa noite, Paulo. O pessoal, São Paulo capital, Paulo, seja bem-vindo ao nosso webinar. Cláudio, Rio de Janeiro, 22 graus. Olha, eu acho que o carioca já tá de gorrinho, de luvinha, 22 graus para vocês aí, não é muito legal, hein? A sensação tá quente ainda? Poxa, é surpreendente. Que bacana, que bacana. O bacana é que a gente reúne aí
né, profissionais desse Brasil todo que venham contribuir aí, né, a gente acaba trocando essa ideia, e isso é muito importante, acho que isso que faz realmente a diferença, e o que nós, a Titã, a gente preza muito sobre isso, é levar o conhecimento, é ter esse contato com o instalador, com os profissionais que utilizam os nossos produtos, e ouvir, né, deles, o que realmente ajuda, né, os produtos da Titã aí. Ô, Dai, boa noite, minha querida. O Hélio, em Belém do Pará tá chovendo, mas tá... Não, Belém é quente. Ô, saudade dessa terra, hein, Hélio? Puxa vida, comi um filhote, comi também tucunaré, olha, muito bom, muito bom. Açaí com a comida salgada, que aqui no sul a gente toma o frozen, que delícia. O norte é muito rico. E, ai, como que é o nome de uma fruta, de um suco que eu tomei que achei maravilhoso. Inclusive a cerveja na cervejaria amazônica, de bacuri, que delícia. O Milton em Guarulhos, legal, pessoal. Bom, a gente deu aqueles 5 minutinhos iniciais aí, o pessoal vai entrando e a gente vai falando aqui sobre o nosso tema de hoje. Lembrando que todo esse material, né, a gente disponibiliza lá no YouTube para que vocês possam consultar depois, se tiverem, né, se perderem alguma coisa. Mas eu vou iniciar aí, como eu sempre inicio, falando um pouquinho, né, do grupo Selena, né, que compõe a Titã, né, então o grupo Selena é composto de várias empresas, a Titã, Matisol, Quiloça, Coar, Artelite, Hauser, a Polifix, Imperellum, enfim, uma série de empresas, né, e a Titã é uma dessas empresas do grupo Selena, é uma empresa polonesa, né, e está aí no mercado desde 1992, cerca de 1.800 funcionários, mas a gente atua, né, vende para mais de 90 países pelo mundo, aí, né, no mundo, 17 fábricas na Europa, Ásia e na América do Sul, então aqui em Curitiba nós temos uma unidade fabril, onde a gente fabrica algumas espumas, né, algumas linhas de espumas, são 30 empresas em 19 países e somos top 4 fabricantes de espuma de poliuretano no mundo, porque nós fabricamos o poliol, né? Eu sempre brinco que é a fórmula da Coca-Cola, sempre falo essa, mas é aí, né? É dentro do poliol ali que estão os aditivos que fazem as espumas serem diferentes umas das outras. Hoje nós vamos falar de um tipo de espuma, que são as espumas adesivas, mas nós temos as espumas expansivas também, não é mesmo? Então vamos lá. Qual o conceito de construção a seca, né? Já pegando esse gancho das espumas adesivas, né? De todo esse material, né? De todos esses produtos da Titã, qual é o conceito da construção a seco? Né? Então, a construção a seco é um método construtivo que dispensa o uso de água, praticamente, né? Você acaba usando ali, se a gente for comparar com o sistema construtivo em alvenaria, né? Que você vai usar aí cerca de 500 litros de água por metro quadrado, né? Na construção a seco, você chega a usar aí 5 litros de água, né? Então, é praticamente nada se a gente comparar um método com o outro, né? Então, é sobre isso, né? Então, ele dispensa na execução das principais etapas dessa obra, né? Na execução das principais etapas, diferente da construção tradicional, que utiliza argamassa, concreto, reboco, enfim, né? Em vez disso, usam outros materiais industrializados e pré-fabricados. Então, o gesso acartonado para fazer as paredes internas e forros, o steel frame e wood frame que fazem as estruturas, né, metálicas ou de madeira, painéis cimentícios, os painéis USB, lã de vidro, entre outros materiais para compor esse sistema construtivo. Então, quando a gente fala em construção a seco, está muito atrelado aos produtos da Titã, justamente por isso, né? Porque a gente não tem essa utilização de água, a gente vem pronto para utilizar, né? Além, é claro, de conferir outros benefícios, né? Agilidade, né? Rendimento, enfim. Então, a gente pensando ali, quais são os desafios, né, da construção a seco? Quais são os maiores desafios? Vocês podem aqui, vocês profissionais que estão no campo, né, que estão nos assistindo aqui agora, vocês podem me falar, assim, diversos desafios, né, porque todo dia você acaba se deparando com algo diferente dentro do ambiente de obra, né? Então, a gente tem que ter alguns subterfúgios ali, algumas coisas para poder sair, né, desses desafios. Então,
eu listei ali 4 desafios, né, mas com certeza são muito mais do que esses, mas que eu vejo ali, né, uma fixação sem parafuso, isolamento térmico acústico, uma vedação durável e produtiva, né, porque a gente está falando de um material, né, de uma placa de gesso acartonado, então a vedação é muito importante para a gente evitar algumas patologias, alguns problemas, né, nesse sistema construtivo, e fixação de elementos leves e pesados, né, então como que a gente vai fazer a fixação desses materiais? Essas placas suportam, né, a gente sabe que a gente tem hoje no mercado diversos tipos de placas, né, que podem te trazer ali, né, então a gente pode usar, por exemplo, a verdinha lá, que é a RU para umidade, em áreas úmidas, a RF, que é, né, que tem essa resistência ao fogo, tem a standard, né, a ST, que é a comum, a mais comum que a gente vê aí no mercado. Então, são vários tipos de placas, né, tem aquelas placas que suportam muita carga, né, que você pode colocar diretamente no armário, que ela suporta 50 quilos de carga, enfim, até mais, né, não, enfim. Mas são alguns desafios e a Titan vem para ajudar, né? Você e meu amigo profissional que está me assistindo, justamente para, em alguns destes desafios aí, a gente conseguir ser mais produtivo, mais ágil, né? Nesse sistema construtivo. Então, a gente fala um pouquinho sobre isso. Vantagens da construção a seco, né? Aqui também eu poderia listar inúmeras, mas assim, o que que hoje pega mais, né, a gente ali? É a questão da rapidez, né? Então, o sistema construtivo a seco, ele tem uma rapidez na execução da obra muito maior do que a alvenaria convencional que a gente está tão acostumado. Menos sujeiras e entulhos no canteiro de obra. Então, hoje, a gente está muito preocupado, né? Quando a gente fala, né, da não utilização, né, na redução, que já é o próximo item ali, né, a redução do uso da água, e menos sujeira, menos entulho no canteiro, vem ter uma pegada de sustentabilidade, porque hoje a gente está num mundo, né, que a gente tem que pensar o que a gente quer deixar para os nossos netos, né, e o que a gente quer deixar desse mundo para os nossos netos. Então a gente tem que ter essa consciência, né, essa consciência ambiental, estar preocupado com essa questão da sustentabilidade, e a construção a seco vem muito de encontro com isso. Maior controle de qualidade, já que os materiais são industrializados, né, então hoje a gente também tem as construções modulares, então a gente consegue ter, né, maior rentabilidade ali, né, nessa parte para os materiais serem industrializados. Facilidade de manutenção e modificações posteriores, né? Então, hoje a gente consegue modificar um ambiente com uma parede de drywall muito rapidamente, sem sujeira, né? Então, tendo todo esse conceito. Então, essas são algumas vantagens do sistema construtivo em drywall, né? A gente tem outras, mas essas são algumas. Então, é uma tendência futura de mercado, né, o mercado de drywall no Brasil, né, tá um crescimento muito acelerado nas obras residenciais, né, a gente tem um histórico da construção a seco, está muito ligada às obras comerciais, né, mas o drywall está ganhando muito espaço também nas construções residenciais, em projetos de médio e alto padrão, né, mas também entrando, né, com a questão das habitações populares, né, devido à rapidez na instalação, à redução do entulho que a gente já falou, e a facilidade de manutenção e reforma. Então, já tem um estudo ali, né, para o Minha Casa Minha Vida, dessas edificações, né, dessas construções serem feitas no sistema de drywall. Então, olha as oportunidades, pessoal. Se a gente pensar, né, nesse crescimento, aumentando essas obras, né, em grande escala, né, que é o caso dessas obras mais populares, olha as oportunidades que a gente tem, né, para trabalhar com a construção a seco. Então, sustentabilidade, né? Então, a gente falando também da sustentabilidade, né? Então, esse setor está sendo muito pressionado da construção a buscar soluções mais limpas e sustentáveis. E o drywall vem muito, né? Por ser um sistema industrializado, reciclável, você tem pouquíssimo resíduo de obra, né? Encaixa muito nessa demanda, a tendência é a ampliação da construção, né, no sistema construtivo, em obras corporativas, hospitalares, educacionais, justamente por ela ter essa rapidez, né, por ser muito mais ágil. Então, tem esse olhar muito atento a isso, né. A industrialização da construção, né, o setor caminha para uma padronização, nessa pré-fabricação, e o drywall se encaixa bem nesse cenário, porque ele permite pré-montagens em fábricas, ele reduz os prazos de obra, ele facilita essa integração entre a instalação hidráulica e elétrica, né, então a tendência é realmente você
ter mais esse uso de sistemas integrados. Então, o steel frame com o drywall mais painéis térmicos. Então, assim, tudo isso está muito integrado. Então, a gente precisa de soluções para poder agilizar mais essas obras. Se a gente está entregando, né, essa agilidade, menos resíduos de obra, né, entulhos, a gente precisa de produtos que venham ao encontro, né, com esse sistema construtivo, que tenham essa aderência. Porque se a gente não tiver essa aderência, né, como que a gente vai evoluir? Como que a gente vai crescer, né? Todas essas coisas que eu estou falando são possibilidades de crescimento. Então, como que a gente vai ter, né, esse crescimento se a gente não optar por produtos que nos ajudem a evoluir nesse sistema construtivo? Vamos lá. Tá. Então, as tendências futuras, né, do mercado de drywall no Brasil, né? Novas tecnologias e inovações. Como eu falei, a gente tem que estar, né, nessa onda e tem que aproveitar esse momento, né? Então, os fabricantes, né, estão investindo muito em chapas com funções adicionais, né, isolamento acústico, resistência ao fogo e à umidade, chapas antivibração e antimicrobianas. Então, realmente, a gente olhar para outros nichos de construção, né, como os hospitais, hotéis, cinemas, escolas. Então, os fabricantes estão com esse olhar atento para poder desenvolver materiais que tenham aderência, né? Então, olha quanta oportunidade, né, pessoal? A gente falando aqui o quanto a gente pode trazer, né, de oportunidades aí dentro desse sistema construtivo. Se a gente imaginar que hoje a construção a seco no Brasil, eu estive dando uma pesquisada, em torno de 4% das obras no Brasil. Olha o quanto que a gente pode crescer, né? Então, eu venho aqui fazer esse convite, vamos crescer juntos, vamos trazer mais novidades da Titan, porque é uma empresa muito ligada à pesquisa e desenvolvimento, para que a gente possa dar as mãos aí e evoluir ainda mais nesse sistema tão bacana que é da construção a seco. Aí agora a gente já deu essa introdução, falou um pouco sobre todo esse mercado, sobre as oportunidades que a gente tem. Como que os produtos da Titan se encaixam? Então, a gente teve o Enix recentemente e a gente escolheu alguns produtos da Titan, porque nós temos uma cesta de produtos muito grandes, a gente trabalha com várias produtos, né, de várias linhas aí, mas a gente escolheu alguns produtos que têm uma aderência muito grande com o sistema de construção a seco. E dentro do Enix a gente conseguiu mostrar, né, um pouco desses produtos de forma aplicada, né, que o pessoal consegue visualizar e entender ali, né, dentro da sua dor mesmo, né? Então, as espumas adesivas, né, a gente tem espuma adesiva a 60 segundos e a fixa drywall. Nós temos as espumas expansivas, né, então a gente trabalhou com a portas e janelas, que é uma espuma de baixa expansão, e a Pro 30 anti-chamas. O adesivo Fix 2 Turbo GT, que esse é bem conhecido de vocês, né, o nosso brabo, e o PU40 Construção. Então, a gente vai falar agora um pouquinho desses produtos, trazendo eles para dentro do universo da construção a seco, aonde eles podem ajudar. Então, para cada situação, a gente tem que indicar a melhor solução. Então, a espuma 60 segundos é uma espuma adesiva, que ela já vem pronta para uso. Ela é monocomponente, ela é base de poliuretano, ela é de uma cura ultra rápida, eu diria assim, nem tanto a cura, mas um taque muito rápido. Então, ela tem esse poder de taque muito rápido, que é esses 60 segundos. Ela tem a sua substituição, né, em métodos tradicionais como parafusos, massa adesiva, então ela oferece agilidade, limpeza, né, tem uma excelente fixação. Então, onde a gente pode aplicar? Em perfis metálicos, em fixação de chapas, em fixação de molduras, né, em cortineiros de drywall. Então, essa espuma é muito utilizada nessas aplicações e em outras diversas, né? Mas aqui eu trouxe algumas só para a gente conversar. Então, a 60 segundos, o nome dela é 60 segundos porque o taque dela é 60 segundos. Então, o pessoal que teve a oportunidade de vê-la lá no NX e que vê, né, no material que a gente tem todo da Titânia no digital, é no toque. Ou você aguarda esses 60 segundos, mas eu sempre digo que às vezes a gente tem aí nesse Brasil continental, que a gente tem lá no centro-oeste, mais seco e mais quente, aqui no sul mais frio e mais úmido, esse tempo pode variar muito. Então eu digo sempre, vamos no toque. Colocou o dedo, puxou aquele chicletinho, é o horário certo de fazer a fixação. Faz a fixação, você vai ter ali, ó, de 3 a 5 minutinhos ainda para fazer um ajuste fino e aí ela vai agarrar. E aí, para você fazer um teste de arranque com as 60 segundos, 24 horas, que é o período de cura total dela. Ela suporta 500 kg de carga a cada 10 centímetros quadrados de aplicação, então bastante carga também, e ela pode ser usada em uma infinidade de materiais. É mais fácil eu falar onde ela não adere, que é no PE, no PP e no Teflon.
ou seja, no polietileno, no polipropileno e no Teflon. Então, esses materiais, ela não tem aderência. Nos outros, a gente vai fazendo teste aí e vai usando. Quais são as vantagens dentro da construção a seco? Então, ela pode eliminar o uso de parafusos em diversas aplicações, ela reduz o tempo de instalação em até 30%, ela tem uma aplicação limpa, sem pó, sem sujeira da massa, porque ela já vem pronta para uso, é só conectar a pistola e sair aplicando ela tem uma alta aderência no gesso, no metal, na madeira, no concreto, ela contribui, né, para esse isolamento acústico, preenchendo microespaços, né, que a gente sabe que uma das preocupações também do conceito da construção a seco é a questão acústica e térmica. Então, ela também auxilia nesse conforto acústico. Aí, dentro das nossas espumas adesivas, nós temos a Fixa Drywall, que também é uma espuma de poliuretano, né? Também vem pronta para uso e ela é desenvolvida especificamente para substituir as massas convencionais, né, na colagem de chapa, não fazer aquela no revestimento colado, né, em parede de alvenaria, concreto, direto no revestimento cerâmico, né? Então, ela substitui, né, outros métodos, né? Então, ela substitui ali aqueles bolotões, em utilizar água, em usar um misturador, em ter que puxar uma energia elétrica, em ter desperdício na caixaria, né? Então, tudo isso ela reduz, ela já vem pronta para uso e você pode, né, você vai só fazer a aplicação dela, vai colar ela no revestimento, vai esperar de 3 a 5 minutos, que é o tempo de pós-expansão, porque a diferença dela com a 60 segundos é que ela tem uma pós-expansão, porque ela corrige até 2 centímetros numa alvenaria irregular, então a gente precisa dar essa pós-expansão, aí você vai vir com o nível, vai acertar, vai nivelar ela, no final de 30 minutos você já consegue fazer o tratamento de juntas. Então, a Dai está aqui, que não me deixa mentir, que usa muito nas suas obras e tem diversos cases aí muito interessantes de produtividade, de mudança de um ambiente, né, com a utilização da Fixa Drywall. Então, é um produto realmente muito interessante para você fazer, né, esse tipo de aplicação. Então, quais são os benefícios? Como eu falei, a velocidade da aplicação, né, ela reduz o tempo da instalação em 50% em comparação, né, com as massas colantes. Limpeza, aplicação sem sujeira e com menos resíduos. Olha que maravilha, pronta para uso, não precisa misturar, não gera pó. Precisão no prumo, então ela permite pequenos ajustes, né, antes da cura. Então, esses 2 centímetros, se você tem ali uma irregularidade, você consegue compensar. Conforto acústico, melhora o preenchimento entre a chapa e a base, né? Mais leveza na obra, ela reduz transporte de massa, de ferramentas, né? Então, o profissional não precisa ficar carregando 20, 25 quilos de massa, mexendo massa, né? Então, ela traz todos esses benefícios. Olha que bacana, né, pessoal? Então, a Titan está aqui como parceira de vocês para trazer realmente esses benefícios. Olha lá, a Dai já está colocando lá. Tem muitos clientes que preferem a Dai, não, é o Hélio, né? Tem muitos clientes que preferem outras marcas, mas eu tento ao máximo eles não fazerem outras escolhas. É isso aí, meu querido. A gente está falando de valor agregado ao produto. É o que ele te entrega. Eu sempre pergunto para o pessoal, quando eu vou dar um treinamento, principalmente quando eu tenho a oportunidade de estar ali frente a frente com o instalador. O que é caro para você? Para mim é caro aquilo que eu não uso. O meu tempo é caro. Né? O nosso tempo é o nosso bem mais precioso. Então, quando a gente consegue reduzir isso, né? Você coloca na ponta do lápis, você faz a conta certinha, com toda certeza você está pagando barato, né? Porque você vai liberar essa obra sem transtorno, sem problema, sem sujeira, né? Muito mais rápido, muito mais ágil ali, né? Em todo o sistema. Então você consegue trazer esse valor para dentro do teu trabalho. Você como profissional sério, né? De entregar um trabalho limpo e rápido. Então você coloca o valor do produto aí e com certeza consegue agregar valor ao seu serviço. Isso é muito importante. Aí nós temos as espumas expansivas, que diferente das adesivas, como eu falei, a Fixa Drywall, ela compensa até 2 centímetros, ela vai ter pós-expansão. A 60 segundos, ela praticamente não tem expansão, então você colocou um cordão de 1 centímetro, é praticamente 1 centímetro que vai ficar ali, ela não vai ter aquela expansão, né? As espumas expansivas, elas sim têm expansão. O que nós indicamos para o conceito, né, de construção a seco? A portas e janelas, que é a nossa espuma profissional com uso de pistola, porque ela é de baixa expansão. O que seria uma espuma de baixa expansão? Ela vai expandir uma vez o volume inicial que você colocar. Então, você pode usar ela em materiais mais sensíveis, como o caso do PVC e do alumínio,
e principalmente ali você não precisa colocar aquele montante duplo ali para poder conter essa expansão, né? Você pode ali, não vão até 2 centímetros, ela performa muito bem, e ela te dá um conforto acústico de 60 decibéis. Então, isso a gente tem laudo disso, de estudos sobre isso, que ela te dá esse conforto térmico, acústico, perdão, de 60 decibéis. Então, ela é uma espuma de baixa expansão, ela não vai danificar o seu material. Já a espuma Pro 30 de chamas, ela já é uma espuma de maior expansão, de alta expansão, ela vai expandir até 3 vezes o volume inicial, né? Mas ela é justamente para preencher espaços, para você evitar a propagação de gases e fumaça, né? Do fogo. Então, ali eu coloquei até um corpo de prova que nós mostramos dentro do Enix, né? Justamente para poder colocar, né? Você está passando os conduítes, você passa ali a fiação por eles às vezes tendem a vibrar um pouquinho, podem ser que ali no metal, em contato com o metal, possa se romper. Então, você pode fazer o travamento desse conduíte ali dessa peça e também ter essa estanqueidade aí, se porventura acontecer um curto-circuito, alguma coisa, que também está de encontro, né, com o sistema aí da construção a seco. E as caixinhas de luz. Então, você pode utilizar esse produto, ela dá 240 minutos de estanqueidade para gases e fumaça, tá certo, pessoal? Então, é um produto bem interessante aí para utilizar. Então, as espumas portas e janelas. Baixa, né, expansão, né, uma expansão controlada, não deforma os castilhos e batentes. Isolamento acústico, né, como eu falei, ela tem aí esse conforto acústico de 60 decibéis. Vedação contra a poeira, né, melhora o conforto interno. Já a espuma anti-chamas, ela é classe B1 autoextinguível, então ela impede a propagação de chamas, né, logo de gases e fumaça. Proteção passiva eficaz, né? Resiste ao fogo por até 240 minutos. Alta resistência, então, no drywall, alvenaria, metal, concreto, madeira. Isolamento termoacústico, né? Veda ruídos e petas térmicas. Que a gente sabe ali que a gente tem uma perda térmica, né? De cerca de 30% pelo voo de portas e janelas. Então, dentro desse conceito todo, né? Dessa inovação toda que é esse sistema construtivo, isso também vem de encontro, justamente para a gente ter esse conforto térmico e acústico. Não podíamos deixar de falar, né, do nosso brabo, o Fix 2 Turbo GT, que é um adesivo, a base é um adesivo híbrido à base de MS, né, ele cura por umidade, então ele não retrai, não escorre, ele tem uma alta resistência mecânica e adesão imediata, então o taque dele é imediato, ele pode ser usado em ambientes internos e externos, e mesmo nos ambientes úmidos. Então ele tem 400 kg de carga a cada 10 centímetros quadrados de aplicação, ele com 30 minutos você já tem 200 quilos de carga e no final de 3 horas a cura total. Então, ele é um produto muito eficiente, porque ele reduz muito o tempo em algumas aplicações. Eu coloquei ali, né, que é o mais utilizado, né, hoje dentro da construção a seco, onde ele é mais conhecido, é na fixação de tabica, né, mas você também pode usar, né, como na fixação de guia de drywall. Então, você pode utilizar em outras aplicações dentro, né, desse conceito de rapidez, de suporte grande de carga, né? Então você tem aí um produto muito eficaz que vai auxiliar bastante, o pessoal conhece, usa e tá aí cada vez mais passando, né, essas informações e os cases, né, do que acontece em obra, em utilizações, que nem, por exemplo, a 60 segundos é muito utilizada também na questão de rodapés, para colocação de molduras. Lá no Enix a gente colocou, né, algumas molduras de EPS com cimentícia colado, justamente que é uma das aplicações bem interessantes, porque ela suporta bastante carga, ela tem esse taque imediato, então a pessoa não precisa ficar escorando. Então, tudo isso, se a gente coloca na ponta do lápis, são vários benefícios que a gente traz aí, né, junto com o produto. Então, quais são as características, né? Fixação imediata, então não escorre, sustenta o peso já no primeiro contato, alta resistência mecânica, então ele suporta altas cargas, pode ser aplicado em superfícies úmidas, né? Então, ele não exige um preparo, né, de base para você aplicar sobre o úmido. É acabamento limpo, então ele substitui pregos, parafusos, massas colantes sem sujeira, isso é bem importante. Se você estiver fazendo uma obra dentro de um shopping, você não pode fazer barulho, você evita sujeira dentro de um hospital, dentro de uma escola, de uma clínica, né? Então você consegue reduzir, né, esses estresses. Ele é pintável, ele aceita a pintura após
aplicação, ali a cura, né? Com tinta à base d'água, então você pode passar por cima. E ele adere a diversos materiais, então metal, PVC, gesso, madeira, cerâmica, vidro, concreto, enfim, uma infinidade. Olha lá, o Walter está colocando ali, Fix 2 faz parte das minhas ferramentas. É sobre isso, pessoal. Vejam aqui, eu estou aqui, ó, passando a apresentação, mas eu dou uma olhadinha no chat, e esses nossos profissionais que estão aqui, que estão em campo, que falam, que são seus testemunhos, né, do que acontece ali no dia a dia na obra. Isso é muito importante, isso endossa muito, né, todo o trabalho que a Titan tem em trazer essas inovações aqui para você, meu amigo profissional que está nos assistindo hoje. E não menos importante, né, o nosso selante aí, o PU 40 construção, né? Então, ele é um selante também híbrido, né? Então, ele cura com a umidade do ar, ele forma uma borracha mais resistente, então ele tem uma boa flexibilidade, ele é compatível com materiais típicos da construção a seco, né? Como drywall, perfis metálicos, madeira, concreto, alvenaria, né? E ele também, né? Pode também ser aplicado em fixação de tabica, perdão, aqui foi errado, tá? A gente foi copia e cola ali, que agora eu fui aqui e falei, não, tem uma coisa errada. Não, esquece isso ali, tá? Mas a vedação com aplicação de PU entre a parede e o piso, né? Aquele 1 centímetrozinho que a gente tem que deixar ali, você faz a aplicação com o PU. Então, isso é bem importante porque vai evitar, né, vai fazer essa vedação, vai evitar que essa umidade, né, que essa placa seja atingida pela umidade. Então, o PU também, um produto bem utilizado, né, dentro não só da construção a seco, mas da construção convencional. Então, alta aderência, fixação firme em superfícies porosas e não porosas, elasticidade permanente, então ele suporta movimentos sem trincar ou descolar, isso é bem importante, porque a gente sabe que as edificações, elas não estão estáticas, elas recebem vibração, acomodação de solo, então ter a elasticidade e acompanhar é muito importante para justamente evitar esse tipo de situação. Impermeável, resistente à umidade, então ele pode ser usado em áreas internas, úmidas, tipo lavabos, cozinhas, pintável após a cura, né, permite um melhor acabamento, e uma aplicação limpa e precisa, né, o produto é tixotrópico, ele não escorre, então você consegue fazer uma aplicação ali bem mais pontual, né. Então, pessoal, sobre, né, todos essas informações aqui, né, a gente falando sobre o conceito da construção a seco, o que a Titan trouxe para poder endossar, né, para poder ajudar e trazer materiais de pesquisa, de desenvolvimento, de tecnologia, que possam auxiliar, né, vocês aí no dia a dia, nas obras, né, trazendo isso, essa rapidez, essa agilidade, a questão também de rendimento, isso é muito importante, porque hoje a gente tem que fazer essa conta também. Então, a Titan, como parceira, né, de vocês, dos nossos amigos instaladores aí, a gente tem esse cuidado, né, de trazer esses produtos e de tecnologia. Como eu falei, a Titan tem outros produtos que não só esses, né, mas esses foram os produtos que a gente trabalhou ali dentro da Enix, e eu quis trazer aqui um pouquinho para vocês esses conceitos, esses produtos aqui dentro do nosso webinar. Eu vou abrir aqui se vocês tiverem alguma pergunta, o pessoal está falando bastante aqui no chat, mas se alguém tiver alguma pergunta que eu possa ir respondendo aqui, agora é a hora. Vamos abrir aqui, ó. Felipe, eu não conhecia o Fix 2, mas já vou procurar para testar. Olha, eu super indico, sou suspeita porque utilizo muito, pessoal. Eu sou uma pessoa que tudo aquilo que eu falo aqui para vocês, eu testo, eu uso. E não uso assim só no laboratório onde eu tenho ali o melhor dos mundos. Não, eu uso na minha casa, no meu dia a dia, porque aí eu posso falar com propriedade se funciona ou se não funciona. E os nossos queridos instaladores e amigos e parceiros que utilizam e sempre estão endossando aqui, né, esses produtos. Então, não tem como dar errado, né? Olha lá, o pessoal, o Hélio falando, sempre uso o PU da Titan. O PU 40 foi uma ajuda danada para impermeabilizar as janelas. Legal, perfeito! Olha só que legal aqui, ó, o que o Cláudio está falando. Quando a gente vai fazer, né, essa parte de vedação de uma esquadria, principalmente, pessoal, na parte externa, que é onde a gente tem mais vibração, onde a gente tem mais acomodação, que são as fachadas, a gente tem que usar um produto que
tenha flexibilidade. Se a gente colocar um produto acrílico, de base acrílica, que vai ser um produto mais rígido, que não vai ter tanta elasticidade, ele vai fissurar, ele vai fazer microfissuras e a água é danadinha. Ela vai ali onde ela vê um espaço, ela vai entrar. Aí um dia de chuva, você olha aquela tua canaleta da esquadrilha ali toda cheia de água, você pensa, meu Deus, por onde entrou? Então, Cláudio, você está certíssimo, é um produto, nosso PU40, ele é laudado pelo Falcão Bauer, ele te dá ali 5.000 horas ou 5 anos de garantia contra os raios UV. O que seria esse contra os raios UV, pessoal? Os testes são feitos numa câmera de raio UV e esse produto ele fica em corpo de prova por 5.000 horas diretas, tá? Sobre os raios UV. E aí a gente vai observar como o produto reage. Então, o que ele tem que... Ele não pode reagir, não pode ficar amarelo, ele não pode causar gisamento, que são aquela coisa branquinha por cima, ele não pode ter fissuras. Então, é uma série de coisas. E o nosso produto é laudado pelo Falcão Bauer. Então, a gente tem esse laudo de 5.000 horas contra os raios UV. Beleza? Então, é bem bacana esse produto. Vai estar disponível o vídeo. Hoje ainda não, tá? A partir de amanhã, né, o nosso pessoal coloca já nas redes sociais, lá no YouTube. Olha lá, Dai, depois que usei o Fix 2 GT, não fica sem, né, Dai? É isso aí. Qual o prazo de validade? Se eu não me engano, pessoal, é 12 meses, tá? Mas você usa ele até o final e usa muito rápido, porque é um produto que você vai ver que no teu dia a dia ele se encaixa em várias aplicações, tá? Isso é bem importante também, o Fix 2 GT, o pessoal que trabalha já com ele, você deixa ali uns 2 centímetros, né, dele para fora do bico e pode guardar dentro da mala ali, da bolsa de ferramenta. Quando você for usar, você só tira essa tampinha, né, ele vai fazer como se fosse uma rolha ali, tira a tampinha e vai continuar usando até o final. Então, é um produto que você não perde em ter ele. Encontra na Leroy Merlin, mas hoje tem vários lugares, principalmente nas lojas aí de drywall, o pessoal tá comprando bem aí o nosso Fix 2 GT. Para ver dar um box, isso aí. Na Obra Max tem também, verdade, são os nossos parceiros. É um produto bem legal, bem interessante de se ter. Eu sempre digo, quem tem ele na bolsa de ferramenta não perde, sempre ganha com toda certeza. Vou tomar uma aguinha aqui, pessoal, porque eu falo demais, a minha garganta tá seca. Vamos ver aqui, o pessoal tá escrevendo aqui. Bom, então eu vou aproveitar para falar aqui sobre o nosso ganhador ou ganhadora, que é o pessoal aqui que nos auxilia aqui, né? Um abração aí para Fernanda, para Julie, para o pessoal da Motion, que é a nossa agência, que nos auxilia aí com toda essa parte do digital. Eles já colocaram aqui, já me passaram aqui o nome do ganhador, pessoal. O nome do ganhador, ele se cadastrou aqui como Vamilton Silva. Vamilton, se você estiver aqui participando, você já ganhou o kit, tá? Mas se você estiver participando aqui, eu vou dar mais um mimo da Titã para você. Vou colocar no seu kit um Fix 2 GT. Então, meu querido, se você tá aqui, se identifique aqui no chat, que se você tiver, vai ganhar ainda mais um Fix 2 GT nesse kit aí, que você já ganhou, tá certo? Olha, pessoal, é muito legal, porque a gente vai fazer sempre, tá? Sempre vai ter um sorteio, e isso é bacana, porque é uma forma da gente, né, prestigiar, de agradecer a vocês que tão carinhosamente participam dos nossos encontros aqui, dos nossos webinars, que utilizam nossos produtos, que propagam as informações da Titã. Então, é bem legal. Vamos ver aqui, peraí, que tenho aqui o Cláudio. Eu tenho imprimido meus bicos na impressora 3D com uma tampa de rosca. Já e tanto os de silicone quanto PU e aguento mais de 6 meses guardados. Que bacana, Cláudio. Olha que legal, gente. Fernando, sobre impermeabilização, eu não vou falar hoje, tá? Mas se isso é interessante, se vocês têm, a gente não tem produtos aqui no Brasil, tá? Voltados para impermeabilização, se a gente for pensar, né? Diretamente na parte de impermeabilização. Mas nós temos produtos que auxiliam, como, né, a questão do PU, nessa parte
das esquadrias, a gente pode utilizar o Fix 2GT também como, né, para que ele é tanto um adesivo quanto um selante, mas se tem interesse, a gente pode trazer sim um material sobre isso, né, que eu acho que é bem legal e é bem interessante. Olha que bacana, pessoal aí do é bacana mesmo, hein, na impressora 3D, porque muitos dos profissionais, né, porque o Fix 2GT ele tem um bico mais largo, justamente para poder dar esses 400 quilos de carga. Então, aquela quantidade de produto, a cada 10 centímetros quadrados, ele tem esse aporte de carga. Entretanto, quando a gente fala, por exemplo, da tabica, que ela não vai ter um peso ali, né, sustentando né, tão alto. Então, você pode utilizar ele com um bico realmente menorzinho, que você vai ter mais rendimento no produto, né? E além de tudo, você já pode utilizar ele como vedante, então colocando bem rente ali, fazendo né, a aplicação. O excedente você pode passar o dedinho ali, né? Ou uma. Não, dedinho não, gente. Se eu falar isso, Deus o livre. Não. Passa ali né, uma espátula de silicone, já faz o acabamento e você evita também a questão da umidade, né, dela passar para a forra e depois você ter algum problema também com isso. Então você já consegue colar e vedar. Então, bem legal, né, pessoal? A gente tem os aplicadores que já vem junto com o Fix 2, tá? Ele vem com um aplicador, como eu te falei, esse que ele é mais gorduchinho, né? Mas ele você pode usar, né, o outro sem problema nenhum. Ah, então aqui, ó, pessoal, infelizmente o nosso amigo que ganhou o kit não está participando, né? A gente já verificou aqui, como eu falei assim, ó, eu já pedi ajuda dos universitários, porque passa muita coisa que eu podia ter perdido, mas ele não está participando. Mas independente de ele não participar, ele não vai levar o Fix 2GT, mas vai ganhar o seu kit. Então, Vamilton, a gente vai entrar em contato com você para poder mandar o seu kit. E olhem, pessoal, então já vou deixar esse na manga aqui, né? Esse Fix 2GT. Para o próximo webinar, a gente vai sortear um kit e aí também vai sortear um Fix 2GT. E se você tiver participando ali do nosso da online aqui, ainda vou mandar mais um mimo. Vou pensar no que eu vou mandar ainda mais um mimo. Olha que bacana. Então não deixem de participar, pessoal. Vai ser bem importante. Vou pensar aqui, a gente já vai soltar os temas aí nas próximas semanas, para que a gente possa se organizar aí para assistir. Ô, Wellington, meu querido, tudo jóia? Celi, Antônio, Rafael. Bom, pessoal, se não temos mais perguntas, eu gostaria de agradecer a participação de todos, de ter essa oportunidade de trazer aqui essas informações para você, de também ter as informações de vocês, que é bem importante para a gente. E não deixem de acompanhar as nossas redes sociais, né, o Instagram, o Facebook, né, os vídeos no YouTube, os nossos super influencers que dão uma baita ajuda, que levam o nome da Titã, né? A Dai, o Renato no Estilo na Veia, que são pessoas aí que trabalham com a gente, propagando muito as aplicações e os produtos da Titã. Meu muito obrigado de coração, porque eles fazem um trabalho sensacional junto com vocês, instaladores. E agradecer mais uma vez a todos que participaram hoje. E a gente vai estar junto no próximo webinar e a gente vai soltar aí nas próximas semanas. Não deixem de se inscrever e de participar, porque sempre vai ter um mimo surpresa aí para vocês. Tá certo, pessoal? Um abraço, né? Um bom restinho de semana para todos e até o nosso próximo encontro, né, com o Titã nos nossos webinars. Um abraço, pessoal. Uma boa noite. Até mais. Tchau, tchau.